Olá, tudo bem? Muito prazer. O meu nome é Walter, sou professor de copywriting da Amazukin Plus e eu tenho um recado super rápido para você antes do vídeo começar. Se você quer se aprimorar nas estratégias de copy e escrever de fato uma copy persuasiva, seja para você ou para o seu cliente, para vender muito mais, então eu tenho um curso completo para você da Amazukin Plus, nossa escola formadora de profissionais de marketing digital. E no nosso curso de copywriting completo, você vai aprender do início ao fim como construir uma copy altamente persuasiva. O vídeo que você vai assistir a seguir é um trecho retirado desse curso de copywriting, que é completo e tem muito mais coisas ali para fazer com que você de fato se torne um profissional de copy completo, beleza? Eu convido então você a clicar no card que está aparecendo em algum lugar dessa tela ou então no link da descrição e que você conheça a Amazukin Plus por completo, beleza? Um abraço e fique com o vídeo. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo essa aula. O meu nome é Walter Villacidro e eu sou seu professor de copywriting aqui na Amazukin Plus. É um prazer ter você novamente aqui comigo para nossa aula 3. Se você se lembra, na última aula nós falamos ali sobre a persona, como você faz para entender e desvendar de fato o seu cliente ideal para, em base disso, estruturar a sua copy. Então nós falamos ali sobre uma parte muito importante dentro da estruturação da sua copy. Eu diria, inclusive, como mencionei na última aula, que é a parte mais importante da copy. Sem ela, você não consegue desenvolver de fato a sua copy e iniciar ali os seus trabalhos da melhor forma possível, beleza? Então, tudo que nós vimos na outra aula será muito utilizado nessa aula de hoje. Tá bom? Então, nessa aula nós iremos falar exatamente sobre a sensibilização do problema. Então, na primeira aula eu fiz uma introdução básica para vocês sobre o copywriting. Na segunda nós falamos sobre a persona, certo? Como desvendar ali o seu público-alvo ideal, entendendo o seu cliente melhor que a ele mesmo. E agora nós vamos falar sobre a sensibilização do problema. Isso daí é muito importante. Então, você que está me assistindo, você que está assistindo aqui a essa aula, você precisa saber exatamente quem é a sua persona antes de fazer a sensibilização do problema e também você precisa conhecer o problema, né? Isso estava lá na última aula do estudo da persona e dos problemas que ela enfrenta. Então você precisa saber qual é o problema para de fato sensibilizar ele dentro da sua copy. E essa parte de sensibilização do problema, você vai pegar agora tudo que foi anotado. Eu espero que você tenha feito suas anotações na última aula. Você vai pegar tudo que foi anotado naquela última aula e nós vamos utilizar isso para sensibilizar o problema dentro do seu possível cliente, dentro ali da sua lead, beleza? E aí eu já trago para você uma coisa muito importante. Hoje na copy, né, a gente vê muita coisa na internet hoje das pessoas dizendo olha, eu preciso de uma copy para falar disso, 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 eu preciso de um template para isso. Então você pega copies que são prontas, elas já são, digamos assim, blocadas. Ela já vem com a parte da introdução, o desenvolvimento e a conclusão e a chamada para ação. Então ela já é uma copy montada, as pessoas já estão habituadas a ver ela, a estrutura dela, seja para um determinado tipo de produto ou um serviço, mas as pessoas já estão acostumadas com esse formato de copy. Isso é muito prejudicial para o seu negócio, porque no momento que a pessoa percebe ela percebe que a sua cópia ela é mais do mesmo, ela percebe essa blocagem da sua cópia, ela automaticamente vai dar menos credibilidade para aquilo que você está passando. Então, procure fugir dessas coisas de templates, essas copies muito templatizadas, né? Se é que a gente pode dizer assim, tá? Então, fuja dessa blocagem, faça diferente, entenda de fato o seu cliente e com base nisso, estruture de fato a sua copy do seu jeito, tá? Do seu jeito e do jeito que o seu cliente, que vai ser melhor para ele, porque as pessoas elas percebem, tá? Se você não escreve de forma diferente, elas percebem. É inevitável, seja uma copy em vídeo, seja uma copy escrita ali na sua página de vendas, qualquer formato de copy, a pessoa ela percebe. Eu falo por experiência própria, tá bom? E aí, toda boa copy, ela foca em uma única dor. É isso que é o tema dessa aula. Você foca em uma única dor, você sensibiliza essa dor, tá bom? Então você vai entender dentro daquele estudo que você fez qual que é a dor do seu cliente. Eu quero que você que está me ouvindo agora pense exatamente sobre isso. Anota aí qual que é, circula, faz ali uma grifa, o problema que você detectou na última aula e que você anotou aí. Anota ele, faz um asterisco, deixa ele bem sinalizado, porque é em cima dele que você vai trabalhar, tá bom? Para você, de fato, focar nessa dor e apresentar um problema para essa dor. Se você não comunica com a dor, você não está apresentando uma solução para o cliente. Se você não sabe explicar a sua solução,
se você não sabe explicar, desculpa, a dor para o seu cliente, ele automaticamente não vai dar credibilidade para você, para que você tenha e entenda a solução para aquele problema, tá bom? Então, saiba explicar muito bem a dor, o que que é, como sente. Isso a gente falou bastante na última aula. E agora, para você sensibilizar essa dor, você vai pegar essa dor que você sinalizou aí e você vai mostrar compreensão em cima dela. Mostre para ele que você entende o que é passar por isso, tá bom? Independente do seu produto ou serviço, independente de qual seja ele, o seu cliente provavelmente ele já teve uma dor antes disso. Vamos supor então que o seu cliente ele está em busca de móveis planejados de alta qualidade. Então, possivelmente uma dor dele é que antes ele comprava móveis de baixa qualidade e aí então ele tinha que trocar os móveis co- é, incessantemente. Então, a cada período de tempo bem mais curto, ele teria que trocar o móvel dele e ele gastaria mais dinheiro no fim das contas. É aquela história, né? Se você compra uma roupa de baixa qualidade, você automaticamente vai ter que comprar mais vezes, né? Ela vai durar menos, a durabilidade dela é menor. Isso acontece também com móveis planejados. Então vamos dizer que o seu cliente ele comprou móveis de baixa qualidade ali na internet e ele acabou tendo que comprar ele mais vezes do que se ele tivesse comprado o seu produto. Então essa é uma dor do seu cliente, tá? Essa é uma dor. E você em cima disso vai mostrar compreensão. Então olha só, você compreende que ele fez isso. Vamos entrar nesse exemplo ainda dos móveis planejados, né? Da estante ali que ele comprou. Você entende que ele comprou uma versão mais barata ali na internet, porque hoje na internet os preços são muito competitivos. Então se ele comprou pelo menor preço e a imagem ela estava muito bonita ali, é porque aquilo chamou a atenção dele. Você entende isso nele, né? Você compreende que ele falhou nisso, mas que ele estava buscando pelo melhor. Então você automaticamente já gera o que com essa sensibilização, com essa compreensão que você mostrou para ele? Você gera a proximidade com o seu cliente. Ele vai falar: "Poxa, ele tá dizendo uma coisa ali que é de fato uma dor minha, mas ele tá sendo compreensível. Ele não tá dizendo: "Poxa, você errou, que não sei o quê". Não, ele tá sendo compreensível. Então, isso é ótimo para gerar essa proximidade com o cliente. Eu não sei se você já ouviu uma frase muito famosa de Seth Godin, em que a frase é sobre copywriting e a frase diz o seguinte, ó, vou ler aqui para você. As pessoas não compram bens e serviços, elas compram relacionamentos, histórias e encanto. Então você precisa exatamente disso, né? Lembrando que toda boa copy, tá? Isso anota aí, se você tá com o seu bloco de notas, o seu caderno aí, anota isso agora que é muito importante. Toda boa copy, ela segue uma linha de raciocínio única. Tá? Eu não estou dizendo sobre blocada, eu não estou dizendo que a copy ela tem que dizer os termos X, Y, Z para poder convencer o seu cliente, mas ela segue uma linha de raciocínio única, tá bom? Então você precisa falar do problema, em primeiro lugar, vai anotando aí, muito importante isso. Em primeiro lugar, falar do problema mostrando compreensão, conte uma história que contextualize esse problema, introduza a solução na história, no decorrer da história, e depois de introduzir a solução, você vai então incluir a pessoa, a lead, o seu possível cliente na história e aí você vai gerar visualização nele, tá bom? Então, você, novamente, tá? Vamos repetir aqui, eu espero que você esteja anotando. Primeiro ponto, fale do problema mostrando compreensão. Segundo ponto, conte uma história. Conte uma história que fale desse problema e introduza esse problema. Terceiro ponto, inclua a lead, o possível cliente, nessa história que você está contando. Quarto ponto, gere visualização. Faça ela imaginar como seria a vida dela. Então, dentro desse exemplo nosso, você vai fazer ali a contextualização do problema. Ah, você provavelmente já comprou móveis de baixa qualidade anteriormente, você teve que trocar ele outras vezes e você, enfim, isso daí acontece, eu entendo, tudo mais. Claro que você fez isso na internet, a visualização ela é muito farta, você vê ali coisas maravilhosas que na imagem muitas vezes não é como ela é na realidade, você acaba sendo enganado ali dentro da internet por essas imagens. Você falou sobre o problema e gerou compreensão. Maravilha. Conte uma história agora. Certa vez eu estava andando pela rua e visualizei uma loja de móveis e comprei ali um móvel de baixa qualidade. Ou então eu estava acessando a internet e comprei esse móvel de baixa qualidade. Isso foi péssimo para mim, porque aí acabei colocando itens de valor nesse móvel e ele quebrou, gerando ali um prejuízo enorme para mim. Esses itens que estavam lá dentro valiam muito para mim, tinham não só um valor
financeiro, mas um valor sentimental. Então eu perdi aqueles itens por ter um móvel muito ruim. Isso, é claro, poderia ter infringido na segurança da minha família, certo? No bem-estar da minha família. Então você está contando essa história e aí você vai introduzir a solução na história. E aí foi quando eu conheci a loja XYZ, que aí seria a sua loja no caso desse exemplo. A loja XYZ, e essa loja me ofereceu móveis de altíssima qualidade. E aí, a partir disso, então, eu não precisei mais gastar várias e várias vezes com móveis de baixa qualidade. Eu precisei apenas fazer uma única aquisição. E isso durou muitos e muitos anos junto comigo, com a minha família. Isso foi passado para o meu filho, enfim. E aí você vai envolver toda a pessoa ali na história. Nós iremos, tá? Inclusive, fica um ponto importante aqui, nós iremos falar sobre isso, sobre storytelling nas próximas aulas. Daí eu tô só pincelando aqui para você entender, beleza? Como que você vai ali na história, introduzir a solução, né? Contar o problema e introduzir a solução. E aí então depois você introduziria a pessoa, voltando aqui para o nosso exemplo, né? Você introduziria a pessoa na história e geraria a identificação, a visualização, tá? Então, imagine você agora que fez também essa aquisição, que comprou esse móvel de baixa qualidade antes na internet, tendo a oportunidade de proporcionar para sua família um móvel de altíssima qualidade, trazer segurança para os seus filhos, trazer segurança para os seus objetos pessoais que têm um valor alto para você, não só financeiro, mas emocional também. Imagine a sua casa ficando mais bonita, porque o móvel de alta qualidade ele traz essa coisa majestosa para sua casa e mais sofisticada. Traga isso, traga sofisticação, traga visualização dentro da cabeça do seu possível cliente. Maravilha? Essa estrutura ficou, acredito eu, super clara para você. E aí depois disso, é claro, você vai fazer a chamada para ação. Então entre em contato conosco do formato XYZ, ou nos ligue, ou clique no botão se isso for um anúncio. Enfim, você vai trazer isso de uma forma melhor. Mas o que eu quis trazer para você aqui, a principal parte dessa nossa aula, que é a parte fundamental, é gerar a visualização na pessoa. Então, dentro do meu exemplo aqui, eu acredito que você já pôde vislumbrar aí dentro do seu produto ou serviço como que você pode trazer isso para o seu mundo, fazendo todo aquele estudo de persona que eu mencionei na última aula e transportar a pessoa para essa realidade. Então, junto com a sua solução, levar ela para essa visualização, para a vida dela sendo melhor utilizando ali a sua solução. Maravilha? Espero que isso tenha ficado claro, espero que você tenha feito anotações. Volte essa aula, assista ela quantas vezes for necessário, até dar o estalo em você e você pegar a estrutura do que eu disse e conseguir transparecer isso dentro do seu produto ou serviço. Eu digo novamente, isso é muito importante, tá? Isso é muitíssimo importante dentro da construção de uma copy. Você precisa saber o problema de fato da pessoa e construir dentro dela a sensibilização. Deixar ela aberta, pois uma vez que as emoções da pessoa estão abertas, ela claramente estará apta a contrair um produto ou serviço que você está oferecendo. Então é inevitável. Sensibilize a pessoa, a persona, né? Sensibilize ali o seu possível cliente e ele estará automaticamente mais aberto à solução que você vai apresentar para ele, que nós iremos falar na próxima aula sobre mecanismo único da solução, introduzindo aí como que você pode apresentar esse mecanismo que ele é único, que é só o seu produto que oferece para o seu cliente, beleza? E aí gerando mais desejo ainda depois de sensibilizar o seu cliente. Lembrando, também muito importante, tá? A sua solução ela precisa de fato ser boa para você colocar tudo isso. Não adianta nada você não ter uma solução boa e usar todas essas estratégias de copy que eu venho passando e ainda passarei para você, pois apesar dela funcionar, de você conseguir fazer a venda ali para o seu cliente, você terá uma dor de cabeça enorme no pós-venda, né? Pensando aí nesse caso, na loja de imóveis você vai gerar uma visão sobre a sua marca muito ruim, depoimentos de clientes que não são favoráveis para o seu negócio, possivelmente eles vão escrever ali em site, em Reclame Aqui, lá na própria página do seu produto. Isso vai gerar ali uma baixa avaliação do seu produto e o NPS da sua empresa ele vai ser muito baixo, tá certo? Então você precisa de fato ter um produto bom para utilizar essas estratégias que eu estou passando e ainda passarei muitas para você aqui dentro do nosso curso de copywriting aqui na Mazuquim Plus. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, feito suas anotações novamente e prepare-se, pois na próxima aula nós falaremos sobre um item muito importante, que é, de fato, o mecanismo único da solução. E eu vejo você então na próxima aula. Um abraço!